Olá, meu nome é Mariana, sou advogada e pude contar com o Dr. Cláudio Schecker no momento da minha graduação em Direito. O Cláudio é um professor extremamente atualizado, muito estudioso, sempre está com as principais correntes doutrinárias na ponta da língua para ensinar. O professor Cláudio Schecker é um jurista, tem um conhecimento enorme, tanto na parte prática como na teoria. Também ele é um professor que consegue passar muito da prática, já que ele é procurador da República no Ministério Público Federal, então as aulas dele acabam sendo aulas muito palpáveis. Ele abre a cabeça para quem quer estudar direito penal. Então, assim, eu acho que é um curso que vale muito a pena fazer. Eu que fui aluno, eu pude viver por 2 períodos na faculdade, viver com ele essa matéria, e certamente foi um professor, um dos que mais me influenciou no ramo de direito, Ele sempre foi um professor extremamente técnico, extremamente detalhista e muito didático. O Cláudio sempre trouxe todos os pontos da matéria muito detalhados, ele sempre trazia aplicação de casos concretos, sempre trazia jurisprudência sobre o tema, e ele conseguia reunir isso tudo num material só. Quando a gente está aprendendo prescrição, existe muita confusão para analisarmos cada tipo de prescrição. Cada tipo de prescrição tem que envolver um raciocínio diferente. Você tem que saber, por exemplo, que quando você está analisando a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, o termo inicial é 1. Mas quando você está analisando a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, o termo inicial, se ela for a prescrição intercorrente, é um determinado termo inicial. Mas se for prescrição retroativa, é outro termo inicial. Então eu vejo que muita gente não avança no assunto prescrição porque não consegue compreender essas diversas espécies de prescrição. Então o objetivo deste vídeo de hoje é mostrar para vocês 6 questionamentos. Se vocês souberem responder a 6 questionamentos, vocês vão realmente esclarecer esse tema prescrição na cabeça de vocês. Eu já falei algumas vezes a respeito disso, mas hoje eu quero responder com vocês a 6 questionamentos que, se você responder, você vai saber prescrição, vai aprender prescrição e vai ter uma clareza enorme no que diz respeito ao tema prescrição. Antes de entrar no vídeo, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos, ensino Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá, vamos analisar por etapas. Eu quero fazer 6 questionamentos e responder a esses 6 questionamentos. Mas vamos raciocinar por etapa. Nós temos, inicialmente, a prescrição, que é uma matéria de direito material, porque prescrição é perda do direito de punir ou de executar a pena pelo não exercício da pretensão punitiva ou pelo não exercício da pretensão executória durante um determinado prazo legal. Isso é prescrição. E a prescrição, ela pode se dar prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. Aí você me diz assim, professor, eu não consigo compreender quando é que eu estou analisando prescrição da pretensão punitiva e quando é que eu devo analisar a prescrição da pretensão executória. Vamos definir isso agora. Nós temos o fato criminoso, aconteceu o fato criminoso, o processo tem o seu curso, o recebimento da denúncia é um marco importante porque interrompe a prescrição. Nós temos a sentença penal condenatória, temos o trânsito em julgado em definitivo e após o trânsito em julgado em definitivo, nós temos a pretensão executória. Até aqui, nós temos pretensão punitiva. Então, nesse intervalo aqui, nós temos pretensão punitiva. Para cá, nós temos pretensão executória. Por quê? Porque ao surgir a sentença penal condenatória transitada em julgado ou transitada em julgado em definitivo, que significa dizer que transitou em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa, já não existe mais pretensão punitiva. Existe agora a pretensão de executar a pena imposta pela sentença. Então aqui virou essa chave. A pretensão do Estado, que era de punir,
agora a pretensão vira pretensão executória, pretensão de executar a pena. Então, se você está analisando prescrição nesse intervalo aqui, eu estou falando de prescrição da pretensão punitiva. Agora, se eu passo a analisar a prescrição nesse intervalo aqui, eu estou falando de prescrição da pretensão executória. Então, nós só temos dois tipos de pretensões: pretensão punitiva e pretensão executória. Logo, só podemos ter dois tipos de prescrição: prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva se dá aqui, porque aqui está a pretensão punitiva. Prescrição da pretensão executória se dá aqui, porque aqui está a pretensão executória. Ok? Então, você já sabe diferenciar pretensão punitiva de pretensão executória. Se eu fizesse uma pergunta simples para você, você teria que me dar uma única resposta. Se eu perguntar para você quando é que surge a pretensão executória, a única resposta é com o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória. É com isso que surge a pretensão executória. Antes disso, eu só tenho pretensão punitiva e só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva. Entendeu isso? Já é meio caminho andado. Agora precisamos avançar mais. Precisamos entender o seguinte: a prescrição da pretensão punitiva, ela pode se dar pela pena em abstrato e pela pena em concreto. O que é prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? É quando ainda não existe uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto. Ou existe uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto, mas essa pena não pode ser analisada para fins de prescrição. Por quê? Porque essa pena pode ser aumentada através de um recurso do Ministério Público ou da acusação. Então, eu não posso analisar essa pena para fins de prescrição. Então, eu posso dizer o seguinte: se eu não tiver uma pena aplicada em concreto através de uma sentença penal condenatória, ou se eu tiver uma pena aplicada através de uma sentença penal condenatória, mas essa pena aplicada através de uma sentença penal condenatória puder ser aumentada, eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Então, eu só posso analisar essa prescrição aqui, ó. E quando é que eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto? Quando existe uma sentença penal condenatória fixando uma pena em concreto e essa pena não pode mais ser aumentada através de recurso. Se essa pena aplicada já existe e essa pena aplicada é a maior pena possível, porque ela não pode ser aumentada através de um recurso, eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Então, eu digo que eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto se existir um requisito importantíssimo, que é o trânsito em julgado para a acusação ou o trânsito em julgado para o Ministério Público. Porque se existir o trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público, significa dizer que a pena aplicada nunca mais poderá ser aumentada. Por quê? Porque a defesa não vai recorrer objetivando aumentar a pena. Somente a acusação é que vai recorrer visando aumentar a pena. Então, quando é que eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto? Quando existir uma sentença fixando uma pena e quando essa pena não puder mais ser aumentada através de grau de recurso. E quando é que essa pena não pode mais ser aumentada em recurso? Quando existir o trânsito em julgado para a acusação ou quando existir o trânsito em julgado para a acusação, já existe o requisito para você analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. Então, grave bem esse cenário que a gente só pode ter esse tipo de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, que você agora já sabe a diferença. No que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva, eu posso analisar pela pena em abstrato. Pela pena em abstrato é aquela pena combinada em lei, por exemplo, homicídio, pena de 6 a 20 anos. Eu só tenho a pena em abstrato.
eu pego a pena máxima, jogo na tabela do 109 e terei o prazo prescricional. Agora, se eu tiver uma pena em concreto e trânsito em julgado para o MP, eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto. E aí, agora, vamos analisar essas 6 perguntas que eu trouxe aqui na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? Então, a primeira pergunta é essa. Nós temos a prescrição pela pena em abstrato e quero saber o termo inicial dessa prescrição. Olha, nós temos aqui uma regra. E a regra diz o seguinte, que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato é da data da consumação do crime. Ah, professor, onde está isso? Está no artigo 111 do Código Penal. O artigo 111 traz alguns termos iniciais, mas nós temos a regra que está prevista no artigo 111.1. E o 111 diz, 1. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença penal, começa a correr do dia em que o crime se consumou. Então, consumado o crime, a prescrição começa a correr. Ela vai correr até a primeira causa de interrupção da prescrição, que é o recebimento da denúncia ou da queixa. Depois ela vai correr até a sentença penal condenatória. Uma sentença penal condenatória fixa uma pena em concreto. A sentença penal condenatória, ela vai fixar uma pena em concreto. Aí eu volto a perguntar, existindo uma sentença penal condenatória e uma pena em concreto, eu já posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto? Não. Eu só posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto se existir uma pena em concreto e essa pena não puder mais ser elevada. Isso só existe quando existir um requisito importantíssimo aqui, que é o trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Então, se eu tiver essa dobradinha aqui, sentença penal condenatória e trânsito em julgado para a acusação, eu posso começar a analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto. E aí eu volto àquela mesma pergunta. Nós vimos que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, em regra, o termo inicial é da data da consumação do fato criminoso. Agora, se eu estiver analisando prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou em concreto, qual é o termo inicial? Depende. Por que que depende? Porque essa prescrição, ela pode ocorrer da sentença para trás ou ela pode ocorrer da sentença para frente. Se ela acontecer da sentença para trás, eu estou falando de prescrição retroativa, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa. Se eu estiver falando para frente, eu estou falando de prescrição intercorrente, prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente. Vejam que essa prescrição terá um termo inicial diferente dessa prescrição. Há termos iniciais diferentes. Então, qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa? É o recebimento da denúncia. Por que que o termo inicial é o recebimento da denúncia? Porque essa prescrição vai contar do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. Então, qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa? Recebimento da denúncia. Qual é o espaço que eu vou analisar essa prescrição retroativa? Do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. Ah, professor, eu posso analisar a prescrição retroativa pela pena em concreto aqui? Não. Não pode. Nesse espaço aqui, eu posso analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, não pela pena em concreto. Pela pena em concreto, só do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. E o termo inicial, então, da prescrição retroativa é o recebimento da denúncia. Veja que mudou a informação.
Eu tinha falado que a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato tem como termo inicial a consumação do fato criminoso. Está lá no artigo 111, inciso 1. Agora eu estou dizendo que outro tipo de prescrição, que é a retroativa, tem outro termo inicial, que é o recebimento da denúncia. Então, cuidado para não confundir. O recebimento da denúncia é o termo inicial da prescrição retroativa. Pena em concreto. A consumação do fato criminoso é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. São coisas diferentes. E eu ainda posso analisar a prescrição intercorrente. Agora, qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente? Aqui já é outro termo inicial, é a publicação da sentença penal condenatória. Então, veja, aqui, em abstrato, a consumação do fato criminoso, a retroativa, o recebimento da denúncia, a intercorrente, publicação da sentença penal condenatória. Perceberam? Aqui nós já temos 3 respostas para 3 questionamentos importantes. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? Consumação do fato criminoso. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa? Recebimento da denúncia. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente? Data da publicação da sentença penal condenatória. Agora, isso é termo inicial, mas para analisar a prescrição em concreto, eu tenho que ter esse requisito aqui, que é o trânsito em julgado para o MP. Isso não é termo inicial. Isso aqui é requisito para analisar a prescrição pela pena aplicada. Sem o trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público, não tem como analisar a prescrição pela pena aplicada ou pela pena em concreto. E aí, então, agora falta a gente analisar somente o termo inicial da prescrição da pretensão executória. Já vimos que a prescrição da pretensão executória exige sentença penal condenatória transitada em julgado. É aqui que vai virar essa chave. Sem essa virada de chave aqui, eu não posso analisar a prescrição executória. A prescrição executória só vai ocorrer para frente, sentença penal condenatória transitada em julgado para frente. E qual é o termo inicial da prescrição da pretensão executória? Pelo Código Penal, o termo inicial ele começa um pouquinho antes do trânsito em julgado para a acusação para frente. Então, a prescrição da pretensão executória, ela exige como requisito o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória. Mas, uma vez existindo a sentença penal condenatória transitada em julgado, o termo inicial da prescrição executória começa a correr um pouquinho antes do trânsito em julgado para a acusação. Agora, observe, isso está sendo objeto de discussão no Supremo, e o Supremo já entendeu o seguinte, olha o raciocínio do Supremo. Se antes do trânsito em julgado em definitivo, o Ministério Público não pode executar a pena imposta, por que o Ministério Público não pode executar a pena imposta? Porque fere o princípio da presunção de inocência. Então, isso significa dizer que se o Ministério Público não pode executar a pena imposta aqui, significa dizer que ele não pode ser inerte, não pode ser negligente, não pode ser acusado de negligente antes do trânsito em julgado em definitivo. O que significa dizer que o termo inicial da prescrição da pretensão executória não deve ser o trânsito em julgado para a acusação, mas sim o trânsito em julgado em definitivo. Então, nós temos essa discussão que tende a prevalecer o entendimento no sentido de que o termo inicial realmente vai ser o trânsito em julgado em definitivo. Então, vejam que nós temos 4 respostas importantíssimas para não confundirmos prescrição. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, consumação do fato criminoso. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa, recebimento da denúncia. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente, data da publicação da sentença penal condenatória. Termo inicial da prescrição da pretensão executória, pela lei, pelo Código Penal, é do trânsito em julgado para a acusação o termo inicial. Mas o Supremo já
tem uma decisão no sentido de que se o Ministério Público não pode executar a pena antes do trânsito em julgado em definitivo, ele não pode ser acusado de negligente. Se ele não é negligente, ele não pode ser apenado com a perda do direito de executar a pena. Portanto, o termo inicial passa a ser da sentença penal condenatória transitada em julgado para frente. Ok? Então, agora nós já sabemos os 4 tipos de prescrição e os seus respectivos termos iniciais. Com isso, a gente resolve um problemão, porque a maioria da confusão feita pelos alunos, eu dou aula dessa matéria há 20 anos, a maioria da confusão feita pelos alunos é porque quando você faz um questionamento a respeito de termo inicial, ele não sabe se eu estou me referindo à prescrição pela pena em abstrato, pela pena em concreto, retroativa, intercorrente ou executória. E aí vem a confusão. Agora, nós esclarecemos isso para vocês. Outra coisa, termos iniciais, esclarecido. Agora, requisitos. Qual é o requisito para eu analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou pela pena em concreto? Trânsito em julgado para a acusação. Por quê? Somente com trânsito em julgado para a acusação significa dizer que aquela pena imposta não mais poderá ser aumentada através de recurso, em não podendo mais ser aumentada, ela pode ser utilizada para fins de prescrição. Ok? Outra pergunta, e aí eu fecho a 6ª pergunta com a 6ª resposta. Qual é o requisito necessário para eu analisar a prescrição da pretensão executória? Trânsito em julgado em definitivo, ou sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo. Então, esse é o requisito. Então, vejam, gente, que essa aula de hoje eu considero a mais importante de todas as aulas de prescrição, porque aqui ela define e esclarece o que é prescrição, quais são os tipos de prescrição, os termos iniciais e os requisitos. Então, você sabendo isso, você não mais confundirá a prescrição. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? Em regra, a consumação do fato criminoso. Sabemos que no 111.1 a regra é a consumação do fato criminoso, mas temos algumas situações excepcionais elencadas nos outros incisos do artigo 111. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada retroativa, recebimento da denúncia. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente, publicação da sentença penal condenatória. Termo inicial da prescrição da pretensão executória. Pela lei, pelo Código Penal, é a data do trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público. A decisão do Supremo dizendo que é do trânsito em julgado em definitivo para frente. Vimos todos os termos iniciais, agora preciso responder a 2 últimos questionamentos. Qual é o requisito para analisar a prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada? Eu tenho que ter uma pena aplicada e trânsito em julgado para o MP ou para a acusação. Por que eu tenho que ter trânsito em julgado para o MP ou para a acusação? Porque somente com trânsito em julgado para o MP ou para a acusação é que a pena imposta através da sentença não mais poderá ser aumentada. Se ela não mais poderá ser aumentada, significa dizer que ela pode ser utilizada para fins de prescrição. E, por fim, qual é o requisito para eu analisar a prescrição da pretensão executória? É existir uma pretensão executória. E quando é que surge a pretensão executória? Com trânsito em julgado em definitivo ou também posso falar da sentença penal condenatória transitada em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso para a acusação, não cabe mais recurso para a defesa. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Você acabou de assistir a uma aula com o Dr. Cláudio Schecker, procurador da República, sobre um dos temas mais sensíveis da atuação penal, a prescrição. Se você quer se aprofundar de forma prática, clara e objetiva nesse tema, a Domini Cursos estruturou um treinamento completo sobre prescrição penal, com aulas exclusivas do próprio Dr. Cláudio. O curso aborda desde os fundamentos legais até as situações mais complexas da prescrição no mundo jurídico. São mais de 8 aulas com exemplos, quadros didáticos, jurisprudência atualizada e foco total na aplicação prática da doutrina, exatamente como é exigido nos concursos e na advocacia criminal.
Se você quer dominar a prescrição penal com quem está no centro do sistema de justiça, clique no link abaixo e conheça o curso com